Yes. Nassif, bom dia, tudo bom, querido? Tudo bom, pessoal? Parabéns pela entrevista aí com o secretário, viu? Muito esclarecedora. Obrigada, Nassif. Bora lá que a gente vai trocar o tema aqui e a gente vai falar sobre o crime de Marielle. A gente fala sobre um tema que você escreveu na sua coluna, né, nesse final de semana, no jornal GGN. Esse texto fala que o vice-presidente do PT e atual prefeito de Maricá, Washington Quaquá, tem razão em desconfiar da versão da Polícia Federal, segundo a qual os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão sejam os mandantes da morte de Marielle Franco. A gente falou sobre esse tema aqui nessa semana, mas o Nassif, ele tem um outro olhar, é isso que ele vai explicar para a gente agora. Quero lembrar que esse crime aconteceu em 2018 no Rio de Janeiro. O Nassif defende que muita coisa pode ser revelada na trama, caso Jair Bolsonaro seja preso, e que já existem, inclusive muitas pistas que podem levar a família Bolsonaro para a cena do crime. Então, explica melhor para a gente quais são essas evidências, para a gente entender essa sua linha, Nassif, por favor, querido. Tá legal. Deixa eu falar uma coisinha. As rachadinhas do Flávio e tudo foram descobertas pela Receita, justamente com cruzamento de dados e com outra informação, com aquelas, os monitores que ficam nos caixas eletrônicos. Mas quais são os pontos aí? Essa tese a gente vem defendendo desde 2019. Quais são os pontos aí? O primeiro ponto, óbvio ali, a ligação do Bolsonaro com o Rony Lessa. Os dois são vizinhos. Os dois fazem parte de milícias. O Adriano da Nóbrega, que é acusado de ter contratado o Rony Lessa, aí, que era o chefe do escritório da morte, ele tinha mulher e mãe contratados pelo Carlos Bolsonaro. Então, digamos, já tinha... O primeiro ponto é dizer que eles não se falavam. Pô, dois milicianos adquirem imóveis no mesmo condomínio, a metros de distância um do outro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quando veio a denúncia do porteiro, o porteiro escreveu que o motorista que foi buscar o Rony Lessa lá, ele pediu a casa do seu Jair. Ele escreveu isso aí. Daí o que aconteceu? O Jair Bolsonaro, a Globo deu no Jornal Nacional, o Jair Bolsonaro estava na Arábia Saudita, soltou uma live de madrugada, isso é um absurdo. Eu estava em Brasília naquele dia. E a Globo fugiu da raia, achou que tinha comido uma barriga. Daí nós mostramos 2 vezes lá, depoimento de uma pessoa que tinha frequentado o condomínio, e outra, o relatório do administrador do condomínio, mostrando que o sistema de telefonia da portaria não é esse sistema de PBX, permitia mandar ligações para celulares. Então o álibi do Bolsonaro fica complicado. Daí uma jornalista de Brasília, Thaís Belink, publicou no dia da morte da Marielle, antes de acontecer a morte, que o Bolsonaro tinha tido um problema de infecção intestinal, estomacal, não sei o quê, e estava vindo para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque ele era deputado, tinha sessão lá. No mesmo dia ele vinha para o Rio de Janeiro, depois ele desiste de vir para o Rio de Janeiro. No dia seguinte eu peguei no Facebook, eu peguei almoço dele com correligionários lá em Brasília, um almoço, no dia seguinte, aquela nota. Mais coisas. O Carlos Bolsonaro, quando a Globo o Jornal Nacional solta a informação, o Carlos Bolsonaro pega o aparelho lá da portaria e ele grava uma live, mostrando as ligações que estavam no aparelho. Provavelmente já tinha pagado a ligação do porteiro para o pai. Então ele fala, olha, aqui de manhã, não teve nenhuma ligação para a casa do meu pai. Olha, aqui à tarde. Daí ele se surpreende, olha, aqui à tarde tem uma ligação para minha casa. Mas veja que é inocente. Clica lá, fala, seu Carlos, chegou o seu Uber. Ali ele se incriminou totalmente. Porque até então ele dizia que não estava no condomínio no momento que teve a reunião lá dos matadores da Marielle. Só que aquela ligação falando, seu Carlos, chegou o seu...
o seu Uber era de 17 e pouco, que é justamente a hora que chega o Elcio, que é o motorista lá, chega 17h10 e sai em seguida com o Rony Lessa. Ontem eu levei o Quaquá no meu programa, ele diz o seguinte: no dia seguinte da morte da Marielle, houve uma reunião na casa do Carlos Bolsonaro com o Rony Lessa. Ele está depois levando esse testemunho lá para esse inquérito que foi aberto. Eu não sei qual a prova que ele tem e tudo aí, mas todas essas indicações, mais o fato de Carlos Bolsonaro ser um sujeito claramente desequilibrado, que estava em guerra permanente com a Marielle, o fato de que todos os argumentos para justificar a atuação dos Brazão não bate. Matou a Marielle porque ele vai lançar um condomínio daqui a 10 anos e... Qual até é muito gozado, ele soltou uma frase lá que é o seguinte: o cara entra para roubar a sacristia e dizem que ele matou o vigário. Quer dizer, ele não limpa a barra dos Brazão, que são barras pequenas, são barras pesadas de atuação local. E um outro fato aí relevante que nós levantamos, eu levantei nesse meu livro, Conspiração Lava Jato, é que o Braga Neto, que tinha feito a intervenção no Rio de Janeiro, 2 meses depois ele diz que já tinham elementos para pegar o mandante do crime, e de repente ele se cala, ele disse que não ia falar nada porque não queria comprometer as investigações. No final do ano, por conta disso, ele tem um pacto com o Bolsonaro apadrinhado pelo Vilas Boas. Tem 2 momentos que mostram isso. Um momento, uma conversa do Vilas Boas com o Bolsonaro no final do ano, Bolsonaro já eleito, que o Vilas Boas fala: um dia o mundo saberá o que nós conversamos. E no começo do ano, na saída do Vilas Boas, que ele diz o seguinte: o país foi salvo por 3 pessoas, Sérgio Moro, Jair Bolsonaro e Braga Neto. E Braga Neto, que não era do círculo do Bolsonaro, de repente vira o chefe da Casa Civil do Bolsonaro, que era o cargo mais relevante. Então é um conjunto de evidências que não permite dizer que o Carlos mandou matar Marielle, mas permite dizer eles estão envolvidos. E é inacreditável que todas essas evidências a gente vem apontando desde 2019. Pô, o Carlos Bolsonaro estava no condomínio no momento em que o motorista foi pegar o assassino. Ou seja, quando o assassino estava no condomínio. E dizia que estava na Câmara de Vereadores. Se isso não for um indício relevante, o que seria indício relevante? O que seria indício relevante? Então, esse Quaquá é muito polêmico aí. Eu não quis entrar na polêmica do Quaquá, eu não conheço a história do Quaquá. Mas o que eu coloquei é o seguinte: a afirmação dele de que tudo leva para Carlos Bolsonaro, a gente vem dizendo desde 2019.